Bom, estamos aqui no programa do TAES, recebemos o Dr. Juan Carlos, especialista em ritmologia no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Veio treinar com a gente aqui, já veio algumas vezes, né? Gosta de estar aqui com a equipe. E gostaria de fazer assim, uma pergunta, Juan. Assim, na sua trajetória, como é que a ritmologia entrou na sua vida? Obrigado, Bruno. Olha, no meu caso, assim, tem dois vertentes que a gente tem que falar. A primeira é que ser cardiologista, uma coisa assim muito intuitiva, né? Meu avô já era cardiologista, então para mim sempre foi um campo muito fácil, tá? E o segundo é que a morte súbita é a doença que mais se estuda, né? Então aí essas arritmias entraram naturalmente, né? E sempre teve, desde a formação na universidade, eu sempre teve assim, uma certa facilidade para a eletrocardiografia. Para quem não sabe, ele é original do Equador, veio fazer a formação no Brasil. A gente trabalhou junto na cardiologia, você fez a cardiologia na época comigo lá, no Instituto do Professor Stange Murat, no Rio de Janeiro. E foi seguindo o caminho da ritmologia, da eletrofisiologia, e já veio fazer o treinamento algumas vezes com a gente. Fala um pouco, Juan, o que você percebe aqui desse tipo de treinamento que a gente faz, que é um treinamento avançado, que é o nome, né? Treinamento avançado em eletrofisiologia cardíaca invasiva, TAES, né? Conta um pouco, assim, da sua experiência, o que você sentiu, se você gostou ou não gostou, se eu sou meio chato ali do lado. Primeiro que eu tenho que falar é o seguinte, o centro em si, aqui em Volta Redonda, é muito bom, né? A sala é muito completa, né? Uma sala espaçosa, confortável, também um hospital muito bonito e o trato com as pessoas, com a equipe é muito bom sempre, não? Então o ambiente é muito bom. Segundo, os protocolos implantados próprios do hospital, não é paciente seguro e tal, já são uma escola, né? Porque a gente entra fazendo todos esses protocolos que depois podem ser implementados na prática da gente, tá? Em outros centros. Tem coisas particulares, por exemplo, né? O lavado de mãos, né? Que a gente faz aqui com álcool, tá? Que é diferenciado. E o preparo em si do paciente com o CABU, que é, para mim, dentro da eletrofisiologia, foi uma coisa muito marcante. Assim, eu faço o protocolo de aqui, que eu aprendi aqui com o Cadu para preparar o paciente, para botar os campos, né? Para degermar, para preparar o campo em geral. Tá? E depois, obviamente, né? A punção que eu faço é a punção que você faz, que é a mesma punção do chinês. Tá? E, em termos gerais, né? Isso dá um conforto muito grande para a gente conseguir fazer um procedimento de um modo lógico, né, e mais confortável para atingir os desfechos desejados. É legal isso, né? Porque na época quando eu te ensinei, você já fazia procedimentos, né? E aí o primeiro treinamento que você veio, eu falei, Juan, olha só, eu vou te mostrar uma punção diferente que eu aprendi lá com um chinês, lá na Alemanha, né? Aí fiz, né? Aí você gostou, né? Falou, cara, pô, essa técnica é boa, eu vou fazer. E aí me recordo de você falar que lá no seu centro, o pessoal não faz assim, né? E aí quando você fez, o staff olhou e falou assim, ué, o que você está fazendo assim? Isso aqui, não é assim que a gente faz, não. Então, a gente estava lá no hospital, né? O paciente já estava funcionado e tal. E aí Oi, Martim. Oi, tudo bem? E aí o meu staff resolveu entrar em campo, né? Doutor Norton, nosso anestesista. Aí, ó. Chegou. Vamos entrar com anestesista, fica atrasado. Vai entrar, chegou atrasado. Não, vai lá, tranquilo. Valeu. Então, a gente estava em meio de um procedimento. O meu staff viu que era um procedimento complexo, tá? Que eu iria precisar de ajuda e entrou em campo. Na hora que ele entra em campo, fica olhando as punções, né? E é óbvio que as punções foram feitas por mim, né? Só que ele, na hora, ficou tão desconcertado que falou,
Quem que fez isso aqui? Como assim? Né? Não é nossa escola, né? Então, e depois fica olhando, e daí para frente sempre fica falando para mim, Juan, isso aí não se faz aqui, né? Mas eu estou sempre muito mais confortável com o método de Ponçon. Nessa evolução, né? Porque eu também, você já treinou aqui algumas vezes, e eu claramente percebo a evolução, né? A evolução foi muito marcada, né? Por exemplo, ontem que a gente fez casos muito interessantes, inclusive com punção transeptal. Você se sentiu mais confortável nesse treinamento, assim, evolutivamente? Como é que você percebe a sua evolução nesse sentido? Porque a punção transeptal já é uma evolução mais complexa da eletrofisiologia. Então, o profissional de hoje, ele já tem que saber na formação dele a fazer uma punção transeptal atrial para procedimentos complexos no lado esquerdo. Então, conta você, como você percebe a sua evolução e o que agregou o TAES na tua evolução. É como você falou, né? A evolução própria da especialidade demanda novas destrezas, né? É a mesma coisa na época que eu fiz cirurgia, né? Os residentes me falavam, olha, a gente é diferente dos cirurgiões antigos, né? A gente chamada de cirurgião vídeo, né? O de videogame. Por quê? Porque todos eles, como parte da sua formação, já sabem fazer cirurgia por vídeo. Ao tempo que os cirurgiões antigos não sabiam. Tá? Eles tinham que fazer um curso posteriormente. Tá? Então aqui a gente tem que fazer esse tipo de procedimentos. E, obviamente, conforme vou fazendo mais procedimentos, tem uma curva de aprendizado. Mas o que eu notei ontem é que não somente é minha, também do instrutor. Porque, assim, é engraçado, eu também agora estou sendo preceptor dos residentes no centro de trabalho, né? E bem diferente ter que ficar falando para uma pessoa que está aprendendo as diferentes dicas que às vezes a gente faz de modo intuitivo, é essa palavra, então não acaba sendo uma coisa consciente, tá? E tem que virar agora uma coisa consciente porque a gente tem que passar. Sim, tem que passar, né? Então, por exemplo, ontem eu fiquei consciente de certas manobras que a gente está fazendo na hora de fazer a punção transeptal que eu estava fazendo ou não estava fazendo, né? Mas que eram inconscientes e que ontem passaram a ser conscientes. Isso aí faz uma diferença. E na nossa evolução, na sua, principalmente depois das transeptais, eu percebi muito mais conforto você fazendo. Dá até para soltar você e fazer sozinho, com certeza. E a tua experiência de fazer o mapeamento, né? O posicionamento do catéter e o mapa 3D do átrio. Então isso eu achei legal. Você estava com um movimento fino muito mais apurado, porque você já fez quantos treinamentos aqui no geral? 5 ou 6, né? Você já vê. E eu percebi assim, muito claramente isso. E o seu movimento que você falou, o movimento consciente de enxergar, porque é uma coisa complexa. Você tem que ver o X, o mapa, o sinal, e ainda se preocupar com o seu movimento da mão, né? Então como é que você sentiu isso? Isso foi uma experiência nova para você, né? Assim, eu acho que na curva de aprendizado de todo médico, né, sobretudo quando faz procedimentos, se para uns acaba sendo mais rápido, né? Tem um crescimento, uma curva de crescimento muito maior inicial, para outros acaba sendo um pouquinho mais devagar, mas chega um momento que você começa a notar que o negócio está subindo mesmo e que você está conseguindo fazer outras coisas que não fazia antes, né? De repente enxerga coisas que não estava enxergando antes. E eu estou nesse patamar agora, né? O tempo todo chego lá com os meus chefes e de repente enxergo assim, como eles estavam parados na mesa, né? Assim que ninguém fica olhando nos pés do cirurgião, não, mas às vezes tem que olhar. Não somente isso, como ele amarra, como bota o capote, coisas assim, né? Que às vezes tem a ver e que são produto da experiência também, né? Porque eles passaram por coisas e não tinham instrutores, muitos deles, né? E tiveram que aprender fazendo. Isso é importante, porque a gente faz um aprendizado. Normalmente, no nosso aprendizado tem o staff, o instrutor,
mas chega um momento que você sozinho vai desenvolvendo a tua habilidade, que você falou bem, você tem que estar sempre ganhando uma habilidade nova, uma skill, né? Então isso é parte do desenvolvimento, e quando a gente começa a estar sozinho, e eu sei no momento quando você voltar para o Equador, você tinha me comentado isso, né? Fazer eletrofisiologia, e você vai estar assim, sendo o instrutor dos outros, né? Também é um momento que a gente evolui muito. Depois da minha formação, e quando eu comecei a fazer sozinho, meio que, caraca, e agora? Não tem nenhum staff acima de mim, só eu comigo mesmo. E Deus, né, acima de tudo. E você vê o momento que você evolui, né? Caraca, peraí, não estava enxergando isso, agora eu tô. E isso é verdade. Depois que você chega nesse patamar, o crescimento ele é rápido. Aí você aprende com você mesmo, com as situações. E é incrível. Uma punção transeptal difícil, septo elástico. E aí você vai pegando as tecnologias. E uma coisa que eu aprendi muito na minha época era de ver outras pessoas fazendo. Isso, assim, foi uma diferença grande para mim. Graças a Deus eu consegui ter isso, de ver 7 staffs diferentes, cada um fazia de um jeito. Foi uma biblioteca por si só. Pois é. Então, de olhar a gente aprende muito. A hora de fazer, você vai aprendendo igual uma escola de direção. Mas depois que você tem que pegar sozinho, você vai crescendo, né? Muito bom, cara. Legal. Então, só para encerrar, o Dr. Juan Carlos Carrion está aqui com a gente. Importado do Equador para o Brasil, está aqui com a gente. Treinou já várias vezes. Um amigo e muito competente, muito compromissado. Espero que você faça mais TAESs aí com a gente no futuro, né? Eu recomendo fortemente fazer esse curso de formação aqui, né, prática, de eletrofisiologia avançada, porque não é muito frequente encontrar isso aí, mesmo aqui no Brasil. Tá? É muito difícil encontrar isso aí, encontrar um instrutor que consiga te passar as informações, não é muito frequente, com um nível de casos complexos, né? E com uma vivência interessante, porque o Bruno, a diferença dos outros instrutores, e não estou fazendo de menos ninguém, o Bruno aprende na Alemanha. E ele traz um recorrido lá, ele sempre começa, não, meu chefe lá na Alemanha, ele fazia X coisa quando acontece isso aqui, bom. Então isso acaba sendo um plus extra, né, que a gente tem. E convido a todos para vir para cá. TAES, Dr. Juan Carlos, e hoje temos mais casos para, se Deus nos permitir, resolver e deixar os pacientes bem. Valeu!